Olá, muito boa noite. Chegando mais uma vez para estarmos juntos no nosso Dormindo com Deus. Vamos até às 11, sempre com uma palavra do Senhor ao seu coração, para que você possa dormir em paz, porque aquele que não dorme, esse cuida de você em todos os momentos da sua vida. Eu sou o pastor Marco Antônio e esta é uma programação da Igreja do Nazareno Ebenezer. Até aqui tem nos ajudado ou nos ajudou o Senhor. Isso significa Ebenezer. E eu quero, nesse instante, lembrar a você que estamos em dias de pandemia, mas nesse próximo final de semana, hoje sendo sexta, como diziam os nossos jovens lá, sextou, então nesse próximo final de semana, estaremos às 9 horas com a nossa escola bíblica dominical, às 10h15 com o nosso culto, e às 18h30 somente via rede social. Teremos a nossa escola bíblica às 9, o nosso culto às 10h15 e à noite somente via rede social ou live. Portanto, você é o nosso convidado para estar conosco. Claro que seguindo as regras, nós temos um lugar, a igreja para 402 pessoas, e nós podemos ter 100 pessoas nesse final de semana. Então você pode estar conosco, agende para estar conosco em nome do Senhor Jesus. Nós estamos olhando para o livro de Atos. Ontem eu olhei o capítulo de número 3, hoje eu quero ler com você a parte do capítulo de número 2. Por que nós estamos fazendo isso? Justamente porque nós já vimos durante esse período os momentos da crucificação de Jesus, vimos também ele nas suas aparições antes de subir assunto ao céu, e nós estamos olhando porque depois de 40 dias temos o Pentecoste, depois da Páscoa. Então nós estamos olhando estas passagens. E hoje eu quero olhar com você Atos, capítulo de número 2, verso de número 14 em diante, com o tema a pregação. Na verdade, nós vamos começar hoje, vamos seguir durante a semana que vem. Atos capítulo 1 e capítulo de número 2, mas hoje especificamente o verso de número 14, que diz assim: Então Pedro se levantou junto com os 11 e erguendo a voz dirigiu-se à multidão nesses termos: Homens da Judeia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande
e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nesse texto nós temos o discurso de Pedro, que ele está falando justamente do acontecimento extraordinário do batismo com o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo sobre um grupo de pessoas que esperaram, oraram, clamaram para que fossem revestidos do alto e de poder, como era prometido. E então, esses homens, cheios do Espírito Santo de Deus, fizeram, no nome do Senhor, coisas incríveis, que somente pela força e pelo poder do Espírito Santo eram capazes de fazer. E nesta noite eu quero olhar com você alguns pontos desse texto que chamam-nos a atenção. Porque esses homens estavam em crise, com medo, tensos, fechados, acovardados, mas de repente o Espírito Santo de Deus desce sobre eles e esses se transformaram em santos homens de Deus, cheios do poder. E o que aconteceu com eles? Quando nós olhamos para esse trecho da Palavra de Deus, nós descobrimos primeiro que o Espírito Santo era uma promessa. Quando olhamos para Atos, capítulo de número 1, verso de número 4, a palavra nos diz o seguinte a respeito desta promessa. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afaste de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. E que promessa era essa? A promessa que estava em Joel e que nós lemos aqui em Atos. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Aqueles homens que estavam tensos, fechados, acovardados, com medo, eles estavam na expectativa que essa promessa que foi dita em Joel se tornasse realidade. E isso aconteceu. O profeta Joel profetizou e o derramar do Espírito aconteceu no capítulo de número 2, onde nós encontramos Pedro então dando explicação para aquilo que estava ocorrendo, em que pessoas achavam que eles estavam embriagados, bêbados. E Pedro diz: não, isso não é embriaguez, porque é 9 horas da manhã. Isso, na verdade, é a promessa que Jesus havia feito e que Joel já tinha pronunciado. Agora eles receberam o Espírito Santo de Deus. Deixe-me perguntar a você: você já recebeu o Espírito Santo de Deus?
Você crê nesta promessa do Espírito Santo? Você já teve uma experiência com o Espírito Santo? Nós encontramos que o derramamento do Espírito Santo quebrou completamente barreiras de preconceito sexual entre homem e mulher. A barreira foi quebrada. Também a questão social foi quebrada. Nós encontramos Pedro, que foi incentivado a comer uma comida que para ele era impura, mas isso se referia aos acontecimentos que viriam. E agora Pedro então tira completamente o seu preconceito social. Jesus disse que iria enviar o seu Espírito para estar conosco todos os momentos da nossa vida, e que Ele derramaria água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Talvez você ande em uma situação de terra seca, sedento de Deus. Você já descobriu que algumas coisas não preencheram de maneira alguma a sua vida, e você tem fome e sede de Deus, fome e sede do Espírito Santo de Deus. Assim como aconteceu naqueles dias, ainda hoje essa promessa é válida para mim e para você. Podemos receber o Espírito Santo de Deus. E eles receberam por causa da sua espera obediente. Os discípulos deveriam permanecer até que fossem revestidos de poder, e eles tiveram que esperar. Eles estavam na expectativa do toque especial do Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos que Jesus subiu o assunto ao céu, 500 pessoas assistiram isso, mas só 120 esperaram o toque extraordinário do Espírito Santo. Talvez eles achassem que não deveriam ficar esperando ou gastar tempo com isso. Mas quando olhamos para Lucas capítulo 24, verso 49, nós encontramos: eis que veio, eu envio sobre vós a promessa do Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso só foi possível por uma espera obediente. Muita gente conhece a respeito de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas poucos, na verdade, experimentaram essa promessa por falta de uma espera, por falta de uma busca e de uma espera. Se nós olharmos para os discípulos, eles perseverantes, nós vamos olhar isso daqui a pouquinho, ficaram buscando a presença, até que do alto foram revestidos. Foi uma espera obediente. Talvez você não foi tocado pelo Espírito Santo de Deus por falta de uma espera obediente. Você não tem tempo, entre aspas, para essas coisas. Olha, o Senhor quer saber se nós realmente queremos.
Na minha infância, quando eu queria alguma coisa, nem sempre acontecia da noite para o dia. Aliás, a gente nunca deve, de maneira alguma, dar sempre as coisas quando um filho pede. Deixa mais um tempinho para ver se há uma insistência, se realmente ele quer aquilo. Aliás, nós estamos vivendo em tempos em que os pais dão tudo. E aí, assim que eles recebem aquilo, nem dão valor. O Senhor disse: olha, espere até que do alto vocês sejam revestidos. Olha, quando olhamos para o Espírito como resultado de uma expectativa, de uma vida de poder, eles tinham uma expectativa de um toque extraordinário do Senhor. E então, essa expectativa os levou a ser tocado pelo poder de Deus. E talvez você pergunte assim: mas para que eu preciso de poder? E eu enumerei aqui alguns pontos importantes. Poder para sacudir o jugo do medo. Há muitas pessoas que vivem com medo. E viver nos nossos tempos, parece que o medo nos cerca. Parece que o medo é uma sombra para nós. Tem pessoas que não saem, não se mexem, não se movimentam de tanto medo. Aliás, quando os outros saem e se movimentam, elas ficam até incomodadas. O poder do Espírito Santo vem sacudir a nossa vida de tal maneira que o medo, ele não tem forças. Aqueles homens, depois que foram tomados pelo Espírito Santo, eles não temiam nada e nem ninguém. A igreja do Senhor Jesus começa, logo depois do ano 63, passar por uma perseguição cruel. Pessoas eram levadas para a arena para serem comidas por leões, ou os cristãos foram ser tochas nos jantares bacanais de Nero. Mas eles tinham coragem de enfrentar as situações mais adversas da vida. Poder para tirar os olhos da especulação para a ação. Agora eles estavam prontos justamente para uma ação. Veja o verso de número 6 e 7. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Aqui nós encontramos que eles estavam numa especulação. Mas depois, o verso de número 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Portanto, agora eles tiram os olhos da especulação para a ação. Era para isso o poder. Mas em terceiro lugar, poder para morrer. Você tem medo da morte? O apóstolo Paulo estava dizendo que, olha, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Há muita gente que tem medo da morte. Mas o Espírito Santo nos dá poder para encará-la e saber que a morte não é o nosso fim,
mas é a passagem para a eternidade, junto com o Senhor. Mas em quarto lugar, o poder também é para perdoar. Quando nós olhamos a história desses homens, Pedro, ao pregar e eles serem revestidos do poder de Deus, e vemos mais para frente Estevão, que foi apedrejado, e enquanto era apedrejado, ele disse: Pai, perdoa-lhes, que eles não estão sabendo o que estão fazendo. Não leve isso em consideração. Que poder extraordinário é esse, que mesmo numa hora tão complicada e difícil, era capaz de perdoar aqueles que estavam jogando pedra. Quando nós falamos de Espírito Santo e ser revestido do Espírito Santo, nós estamos falando desse poder para tirar o jugo do medo, para tirar os olhos da especulação e ir para a ação, o poder para morrer e enfrentar a morte, poder para perdoar, mas em quinto, poder para ir além das fronteiras. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E aí, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, poder para ir além das fronteiras, além do nosso casulo, do nosso ambiente, para ir e levar o Evangelho a outras pessoas. Você já foi revestido de poder do Espírito Santo de Deus? Mas, em sexto lugar, nós encontramos poder para pregar, anunciar a palavra de Deus. Há muita gente que tem vergonha, tem medo, não é capaz de se posicionar numa mesa e dizer: sou de Jesus. Às vezes nós queremos camuflar como Pedro, entrar na fogueira, e quando alguém pergunta: não, eu não sou esse, eu não faço parte. O Espírito Santo é resultado de uma expectativa de uma vida cheia do poder do alto. E olha, quando nós buscamos, ou a busca do Espírito Santo, ela acontece por causa de 3 pontos. Primeiro, havia uma unanimidade em oração. Quando nós olhamos para o verso de número 14, diz que todos estavam em oração. O verso de número 14 nos revela isso. Diz: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com a Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A busca do Espírito Santo começa em unanimidade de oração. Todos estiveram buscando o Espírito Santo. Daqui a alguns dias vamos comemorar o Pentecoste. E a palavra tem um propósito especial nessa noite, para que eu, você, nós, juntos, busquemos o Espírito Santo. Recebemos o toque de Deus na nossa vida. Todos eles estavam unânimes buscando. Segundo, havia perseverança na oração. Perseveravam, estavam firmes, orando e buscando o Senhor.
não desistiram, mas estavam ali, clamando para que do alto pudesse ser revestidos. Em terceiro, havia concordância nessa oração. Todos perseveravam unânimes em oração. Concordância. Que nós possamos, em nome de Jesus, nesse período que vamos estar olhando para o livro de Atos, possamos estar em unanimidade, querendo ter um toque do Espírito Santo. E para isso precisamos perseverar, unidos em oração e em concordância, em nome do Senhor Jesus. A pergunta do começo, e eu volto com ela agora, é: você já recebeu o toque do Espírito Santo de Deus na sua vida? Você tem ciência desse toque extraordinário? Assim como os discípulos receberam, era uma promessa e eles receberam, é uma promessa para mim e para você, e nós podemos receber. Isso não é somente para os discípulos, isso é para mim e para você no tempo de hoje, para que possamos ser tocados de tal maneira e que o jugo do medo possa ir embora, que nós saímos da área de especulação e passamos a ter uma ação, que as fronteiras possam ser quebradas e nós possamos ter poder e autoridade para falar daquilo que o Senhor fez na nossa vida. É um grande desafio e em nome do Senhor eu quero convocar você para esse momento, em nome do Senhor, desta busca, até que do alto você possa receber um toque especial do Espírito Santo, que muda e transforma a nossa vida, que transforma o nosso coração, que muda completamente a nossa vida e nos dá condições de sermos mais do que vencedores em o nome de Jesus. Vamos orar? Quero convidar você a orar e a falar com Deus junto comigo, em nome do Senhor. Eu tenho a certeza que você tem fome e sede do Espírito Santo, e Ele nessa noite há de tocar na sua vida, em nome de Jesus. Pai, diante do Senhor nós chegamos, ó Deus, e que nós possamos ser desafiados a receber o toque do Espírito de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Carecemos, precisamos do Senhor, que o Espírito Santo venha tirando todo o jugo do medo, em nome de Jesus, trazendo a Deus forças para que possamos caminhar, rompendo fronteiras e alcançando, ó Deus, vidas através da mensagem pregada, em nome do Senhor Jesus. Pai de amor, de graça e de misericórdia, vem sobre a nossa vida, desperta o teu povo com relação ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Eu quero desafiar você a buscar o Santo Espírito de Deus. Você nunca mais será o mesmo. O toque do Senhor
será real na sua vida, e eu tenho a certeza que Ele fará coisas tremendas para louvor, honra e glória do nome dEle. Olha, eu tenho nesta hora um pedido da Jean, eu até vi que a Jean apareceu aqui, ou está conosco, e eu quero pedir aqui pela Maria Regina, parente da Jean, que está passando um momento de luta muito grande, em que o marido da prima sofreu um acidente, caiu do andaime, veio a falecer. Que o Senhor possa confortar e consolar a família, em nome do Senhor Jesus. Eu quero mandar um alô aí a Rita, a Luzia, a Camargo, né? Munhoz, a Maria de Lourdes Neves, Deus abençoe em nome de Jesus. Seu Idugé, a Dona Lourdinha, seu Idugé, aqui sai sempre seu Idugé, Dona Lourdinha. Saudades, por isso que eu falei aqui seu Idugé, saudades. Também eu quero fazer aqui o pedido para a família da Rita, que o Senhor possa estar sobre a família dela, em nome de Jesus. A Juliana, a Terezinha, minha tia, um abraço, em nome de Jesus. A Maria Luísa, a Jean, aqui falei, viu Jean? Fiz o pedido de oração aqui, tá bom? A Aline Cristina, um alôzinho para ela aqui. A Heloísa, Dona Heloísa, um abraço carinhoso. Mãezinha querida, um beijo, Deus te abençoe. Também lembrar do pedido do Valdir e da Ana, meus tios lá de Caraguatatuba, que precisam do toque por causa do Covid. Também a Dona Lourdes pede oração aí pela sobrinha que está na UTI. Também a Maria de Lourdes pede pelo Gedson. Os médicos falaram para a esposa dele que a cada dia ele está reagindo aos medicamentos. Graças a Deus. Logo estará em casa. Que bom, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Luzia Gomes, um abraço, viu, em nome do Senhor. Também a Regina, filha da irmã Yolanda, lá da Nazareno Ouro Verde. Vamos estar orando sim. Vilma, um abraço. Cacilda, um abraço, em nome de Jesus. A Jaqueline, um abraço. Santana, também quero... deixa eu ver quem mais aqui. A Jean, oração aqui. E a Vilma Lana, um abraço, viu? Deus abençoe vocês. Vamos orar? Vamos colocar ali esses pedidos. Senhor, nesse instante eu quero colocar a vida do Gedson na Tua presença, que o Senhor possa estar sobre ele em nome de Jesus. Também pela Maria Regina, que perdeu ali o seu esposo, ali na Bahia. Tem misericórdia, Senhor. Estende as Suas mãos de graça e de misericórdia. A dor é grande. Que o Senhor, ó Deus, possa estar confortando e consolando com essa perda em nome de Jesus. Ó Deus, também queremos clamar, ó Deus, pelos médicos e enfermeiros, pelos atendentes, pelo pessoal da limpeza dos hospitais. Senhor, protege a família e a vida deles. Lembro do Valdir, da minha tia Ana, que o Senhor possa estar sobre eles, em nome do Senhor, que haja restauração e saúde, em nome de Jesus. O Senhor é Deus que cura, é Deus que sara, cura, em nome de Jesus. Também, Senhor, oramos pela nação brasileira. Tem misericórdia, estende as Suas mãos, faz o milagre. Ó Senhor Jesus, que tudo isso, ó Deus, possa passar e possamos ter, ó Deus, o privilégio de voltar para a Tua casa, voltar os afazeres, ver os irmãos. Em nome de Jesus, toca, Senhor, na nação brasileira.
clamamos para que o Espírito de Deus venha sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Antes de irmos embora, vamos então para a historinha. Essa historinha é muito interessante, ela é bem curtinha antes de você ir. Diz que certo rapaz aproximou-se de um pregador e lhe perguntou: pastor, qual o melhor momento para que eu me converta a Cristo? E o pregador, o pastor, respondeu: 5 minutos antes da sua morte. E ele respondeu: mas eu não sei quando vou morrer, tornou o jovem. E o pastor então disse: então, converta-se agora mesmo. Esse é o momento, em nome de Jesus. Você sabe quando você vai morrer? Eu não sei. Você não sabe. Portanto, esse é o tempo de nós nos rendermos aos pés do Senhor Jesus e dizer a Ele: eis-me aqui, perdoa-me, eu me arrependo dos meus pecados, faz-me uma nova criatura. Que Deus te abençoe e até segunda no programa Dormindo com Deus. Mas você tem o privilégio de poder chegar na casa do Senhor ainda esse final de semana. Deus abençoe e até mais.